preciso do Senhor. Que o Senhor fale através da minha vida, que eu tenha a sensibilidade necessária para ouvir a tua voz e falar com os teus filhos o que o Senhor tem reservado para a vida deles nessa noite, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Bom, pessoal, nós começamos a conversar domingo passado. Para quem não veio domingo passado, eu não vou fazer uma revisão do que nós já conversamos, mas eu posso pincelar o que nós já conversamos. Estamos numa sequência de 3 ou 4 domingos. Pode ser que seja 3, pode ser que seja 4. Eu não vou afirmar que domingo que vem termina, mas também não vou afirmar que não termina. Na minha avaliação, nós estamos pensando juntos um assunto importante, que é o assunto finanças. Mas, na verdade, pouco nós estamos falando de finanças. Na verdade, nós estamos olhando com a Bíblia aberta o assunto e procurando entender o que Deus espera de nós. Então, no domingo passado, nós falamos o que Deus quer de nós. Nós entendemos através da Bíblia que Ele espera de nós a honra. A honra. É o que Ele espera. Tem gente que fica com medo. Tem gente que deixa a carteira no carro, o cartão no carro. Tem gente que já separa o 2 lão no bolso assim. Eu vou levar 2 lão assim, não tem perigo. Eu já estou... E é válido porque cada um tem um entendimento. Enquanto a pessoa não entende a respeito do assunto, ela vai ter a dificuldade dela, como qualquer outra pessoa em qualquer outro assunto. Então nós vamos conversando. Já chegamos num entendimento. Deus não está preocupado nem com o meu e nem com o seu dinheiro. Não está. Não é essa a preocupação de Deus. O que Deus quer de nós é a honra. Então, hoje nós vamos pensar juntos aqui, por que Ele quer a honra? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade dele desejar, dele esperar de nós a honra? Então, é isso que nós vamos conversar hoje. O texto de base que nós estamos usando é Provérbios 3, 9. Já mandei a folha para vocês aí, né? O Vitor e Vitor, a dupla de Vitor aí vão nos ajudar nessa noite. Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos da terra, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Primeira situação para a gente pontuar nessa hora é a inversão que muitas vezes tem, que infelizmente é pregado, é ensinado, e muita gente corre atrás disso, que é a inversão. Tem muita gente que contribui porque quer ver o dinheiro multiplicar. Tem muita gente que tem esse entendimento. Eu vou dar 10 porque eu quero 200. Né? Eu vou dar 10 porque eu quero 20. Eu vou dar 100 porque eu quero 200. Eu vou dar 200 porque eu quero 400. Tem muita gente que tem esse entendimento e faz a contribuição com esse entendimento. E aí, quando a pessoa, de repente, ela está com a vida encaminhada, arrumada, a vida da pessoa está indo tranquila, sem dificuldade. Ela pensa assim, a minha vida está tranquila, está tudo encaminhado, então eu vou dar alguma coisa só para não falar que eu não dei. Aí, quando ela está precisando de uma resposta, ela aumenta um pouco a intensidade. E esse não é o caminho. Esse não é o caminho, porque esse é um caminho inverso. É o caminho da consequência antes do propósito. O propósito de nós estarmos juntos aqui reunidos é cultuar a Deus
é dar a Deus a nossa honra, a alegria, a satisfação de nós sermos salvos. De nós sermos salvos. Tá bom. Nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. É por isso que nós nos reunimos. Nós estávamos indo para o inferno. Agora nós estamos indo para o céu. Nós não merecíamos. Mas Deus estendeu a mão dele sobre a nossa vida. Ele nos tocou, ele nos alcançou. E agora nós estamos indo para o céu. Então, isso para nós deve ser motivo de alegria. Isso deve ser motivo de alegria. Alegria maior do que qualquer outra vitória que a pessoa possa conquistar. É a alegria dela ir e ter a certeza que ela vai para o céu. Então, nós nos reunimos para cultuar a Deus. Para dizer, Deus, obrigado. Que eu estava indo para o inferno, mas o Senhor me alcançou. E agora eu estou indo para o céu. Então, esse é o propósito. Quando eu entendo o propósito, as consequências elas começam a acontecer na minha vida. Eu entendo, opa, pera lá, domingo é o primeiro dia da semana. Domingo eu vou cultuar ao Senhor. E você congrega numa igreja que, graças a Deus, tem 3 cultos no domingo. Dá para se programar, de manhã, na hora do almoço ou à noite. Dá para vir sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. Dá para vir. Então, isso aí já é uma parte do entendimento. Bom, então nós vimos que Deus ele pede a honra, mas quando ele é honrado, ele faz na nossa vida com que muitas coisas aconteçam. Coisas essas, a própria palavra de Deus diz que ele faz infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, não é quanto eu peço. Eu quero isso. Ele faz muito mais, irmão. Ele faz muito mais. Então, é importante a gente pensar junto aqui, ó. Honrar a Deus não é só com contribuição. Não é, a Bíblia vai mostrar para nós. Quer ver? Vamos lá. Marcos 7, 6 e 7. Marcos 7, 6 e 7. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, há, por exemplo, a forma de honrar a Deus com os lábios. Mas muitas vezes a pessoa incorre no erro de falar da boca para fora. Alguém já falou, eu gosto da frase, por isso eu fico repetindo, que falar até o papagaio fala. Você já viu o papagaio na internet? Tem lá, você já viu o papagaio cantando o hino nacional? Quem já viu o papagaio cantar o hino nacional? Ele canta, ele fala. Outro dia eu vi, ele estava cantando, Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. O papagaio fala, irmão. Então, o papagaio fala. Se o papagaio fala, qualquer um de nós também pode falar. Aqui, o texto está dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Honrar com os lábios e ter o coração longe de Deus quer dizer honra apenas e tão somente de... Quem falou aparência? Aparência. O que você falou? É apenas de aparência. É aquela coisa, eu vou cantar, eu vou adorar. E às vezes a pessoa até... o coração está lá longe. Só está pura e simplesmente encenando algo para Deus. É uma encenação.
Não é um culto, é uma encenação. Então, essa é uma armadilha que nós temos que tomar cuidado. E Deus está dando para nós o privilégio de pensarmos. O texto está aí. O texto está aí. Este povo me honra com... O verso 6. Ô Vitor, por favor. Isso, ó. Esse povo me honra com os lábios. Com os lábios. Só fala. É fácil da gente pensar. Você já viu... Eu vou falar de uma classe musical, mas que não é a única. Mas você vai entender a conversa. Você vai... Não sei se você gosta de sertanejo, gostava de sertanejo ou não. Mas você já viu que, de uma forma geral, o sertanejo canta o amor? Fala de amor, canções do amor, poesia. Mas você já reparou que muitos, não são todos, mas muitos que falam e cantam do amor, por onde eles passam, eles arrumam uma namorada, uma mulher, uma amante, alguma coisa do tipo. Mas eles cantam do amor. Alguns até deixam filho, por onde vai passando, vai deixando filho. Só que eles falam do amor. Fala da boca para fora. Porque eles não vivem o amor. Eles não vivem. É um exemplo, mas não é só sertanejo, viu, irmão? Assim, em todos os gêneros musicais, nós vamos ver situações que são faladas, que são cantadas. Muitos cantam falando de justiça, mas são injustos. A letra da música deles fala de justiça, mas na vida, no dia a dia, eles são injustos. Outros cantam e falam da paz, mas a vida deles não é uma vida de paz. O mundo em que eles vivem é um mundo de guerra. Então, são palavras, não passam de palavras. Então, Deus está dizendo assim, ó, o jeito de honrar não é apenas entregando uma contribuição na salva. Dá para honrar com a boca, com os lábios. Só que é importante que a pessoa ela honre com os lábios, com o coração estando agradecido. Vamos ver outro texto, Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus ofereçamos, portanto, continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o quê? Fruto de lábios que confessam o meu nome. Então, o sacrifício de louvor, e o escritor aos Hebreus está falando, fruto dos lábios que confessam o meu nome. Você vê que às vezes a pessoa, ela tem um medo de contribuir, ela tem um medo de pegar a onça pintada que está no bolso dela, de pegar a garopa, ela tem um medo, mas não é só desse jeito. E o texto aqui está falando a respeito de honrar. O sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o nome dele. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que muitas pessoas são tão mal agradecidas que elas não são capazes de falar para ninguém o que Deus tem feito na vida delas. Elas não honram a Deus. Não, nós não estamos falando de honrar a Deus aqui dentro do templo, com a contribuição. Estamos falando de honrar a Deus lá fora. De honrar a Deus e falar para o amigo, para o familiar, para o vizinho, para o colega, para o conhecido. De honrar a Deus na rede social, por exemplo. Tem a rede social, não posta um versículo, não posta um texto. Não posta, não honra. A pessoa não fala, o sacrifício de louvor que sai da boca da pessoa não tem nada a ver com o nome do Senhor. A pessoa perde uma boa oportunidade de dizer, olha, o meu casamento era uma paçoca de rolha, não dava nem para relar que já esfarelava, mas Jesus restaurou, Jesus transformou.
O meu filho, a minha filha, tinha dificuldade nisso, naquilo ou naquilo outro. Mas Jesus tocou, Jesus transformou, Jesus mudou a história do meu filho, da minha filha. A minha vida financeira, a minha vida profissional era assim, assada, cozida ou frita. Mas Jesus mudou a minha história profissionalmente falando. Olha, eu era enfermo nisso, naquilo ou naquilo outro, mas Deus tocou na minha vida e me curou, Ele me libertou da enfermidade. Eu comentei com os irmãos no culto das 8 da manhã, no culto das 10h30. No meio da semana, na quarta-feira, eu estive visitando, na terça-feira eu estive visitando a Rosiane. Rosiane congregava aqui conosco, ela estava hospitalizada, 41 anos de idade. Estava lutando contra um câncer severo, e a Rosiane, ela tinha um filho jovem, que numa dessas brincadeiras, dessas aventuras de adrenalina, descendo numa tirolesa, caiu, estragou, machucou a coluna, cadeira de roda, pro resto da vida, tetraplégico. Não é que ele só não anda, ele não se movimenta, ele depende de gente para colocar a comida na boca dele. O resto da vida. Ele deve de ter, acho que 18, 19 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais. Se ele viver mais 80 anos, por mais 80 anos, ele vai precisar de alguém pôr a comida na boca dele. Sabe o que é isso? Não, né? Eu sei que você não sabe. E graças a Deus que você nunca venha se deparar com uma situação como essa. Se ele viver mais 80 anos, por mais 80 anos, ele vai precisar que alguém o ajude a tomar banho. Essa é a história desse rapaz. A Rosiane era a mãe dele, cuidava dele. Junto com o filho, tinha o pai, seu Romário, um senhor já, com Alzheimer. Então, vez por outra, ele tem as dificuldades dele, juntando mais outras dificuldades físicas que a idade já traz. Então ela cuidava do pai, cuidava do filho. Eu não lembro, pode ter acontecido, mas eu não lembro dela ter chegado aqui nesse templo reclamando da vida. Toda vez que eu cumprimentava ela, ela estava com um sorriso no rosto. Filho na cadeira de roda, pai com Alzheimer, ela cuidando dos dois, e uma doença terrível consumindo ela de uma maneira, numa velocidade tremenda. Na terça, quando eu conversei com ela lá no hospital, eu cheguei, quando ela me viu, ela sorriu, como todas as vezes ela fazia aqui na porta desse templo. Ela sorriu. E aí, Rosiane? Resolveu tirar umas férias? Ah, pastor, eu estou aqui, mas Deus está no controle. Foram as últimas palavras que eu ouvi ela falar. Conversei com ela um pouco, orei com ela, logo ela dormiu. Eu saí no final da noite, no início da madrugada, ela veio a falecer. 41 anos. Por que o senhor está falando disso, pastor? Dentro dessa agenda que nós temos para reflexão? Por causa da gratidão. A gratidão. Às vezes a pessoa tem uma vida boa, reclama de tudo, nada está bom. Às vezes a vida da pessoa é assim, ó, é tão facilitada. Às vezes as coisas elas estão tão fáceis para a pessoa. Às vezes os que estão à volta da pessoa ajudam, fazem e acontece, mas a pessoa nunca tem uma palavra de gratidão e ainda reclama. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que nada está bom. Aí Deus fala assim, ó, no nosso seminário de finanças. Ele fala assim, ó,
A sua honra, a minha honra, a nossa honra, é o sacrifício dos nossos lábios, que é falarmos do nome dEle, confessarmos o nome dEle. É dizermos, se eu estou aqui, é porque Deus tem cuidado de mim, tem me guardado. Se eu tenho uma oportunidade de trabalho, é porque Deus tem me abençoado com uma oportunidade de trabalho. Se eu tenho um filho, se eu tenho uma filha, é porque Deus tem me abençoado, e eu tenho um filho, uma filha, graças a Ele. Tudo que está à nossa volta é graças a Deus. E nós temos um texto que daqui a pouco vamos conversar a respeito dele, que ainda vai mais, de uma maneira ainda mais aprofundada nisso daí. Mas eu estou no começo da conversa com você, procurando levar você a pensar, opa, pera lá. Que quando se lê e se fala de Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os primeiros frutos da sua terra, honra o Senhor com as primícias. Às vezes a pessoa pensa, é só honrar Deus com o dinheiro, é só honrar Deus com a contribuição. E o dinheiro e a contribuição muitas vezes acaba ficando em segundo, terceiro ou até quarto plano, quando a pessoa não é capaz nem de abrir a boca dela para falar onde quer que ela esteja e com quem quer que ela esteja, que Deus é bom e Ele ama a pessoa, independente daquilo que a pessoa viva, faça, ou seja, independente de qualquer instrução que a pessoa tenha. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu não vou te perguntar, irmão, mas é importante que você faça esse exercício mental aí, pessoal. Quanto você tem falado, eu não vou te perguntar pedindo para você levantar a mão, mas quanto você tem falado do nome do Senhor? Para quantas pessoas você tem falado que Deus é bom? Você não precisa ficar falando muito, não, só falar, Deus é bom. Qual tem sido a sua meta diária de pessoas para falar? Hoje de manhã o pastor Robert Dudu passou aqui. Ele veio aqui, tinha uma entrega para fazer para o Daniel. Veio de manhã, foi rápido. Ele errou. O localizador jogou ele aqui na rua de trás. E aí ele foi pediu orientação a alguns rapazes que estavam reunidos ali na rua. Aí ele pediu, eu estou procurando a igreja quadrangular e tal. Aí eles falaram, não é aqui, é ali, é só o senhor fazer o contorno. Algum dos que encontraram com ele de manhã estão aqui? Tem alguém dos que... Está aí. Então, o que eu vou falar, se eu falar errado, você pode levantar a mão e falar, pastor, não é isso daí. Tá? Errou o caminho. Porque o localizador jogou e é costumeiro. Quem vai na festa ali na frente é costumeiro vir para o lado de cá, e quem vai para cá é costumeiro o localizador jogar para trás. Coisas do Google, que nós também não vamos querer resolver agora isso aqui. Deixa outro dia a gente resolve com o Google. Então ali ele conversou e falou, nada acontece por acaso. Se eu estou aqui, se eu errei o caminho, se eu vim parar aqui, é porque Deus me trouxe aqui. Foi isso? Como que é seu nome? Everton? Jefferson. Se eu estou aqui é porque Deus me trouxe aqui. E falou com eles, falou que hoje tinha culto, e o Jefferson veio para testificar. Eu não sabia que ele estava aqui, por isso eu perguntei. Está aqui. Ele errou o caminho, mas mesmo errando o caminho, ele falou de Jesus. E talvez, tanto de nós que estamos aqui e vemos o Jefferson no dia a dia, nunca falamos para o Jefferson, o horário do culto é 19 horas. Você está entendendo a conversa, irmão? Sim ou não? Ele está assim, fraquinho, não? Você está entendendo? Sim ou não? Sim. É isso. É nós irmos pensando, opa, pera lá, o que Deus espera de mim de fato? O que Deus espera? Porque é um medo, é uma preocupação. E tem gente que fala, eu não vou na igreja, porque a igreja fica pedindo dinheiro, o pastor pede dinheiro. E eu vou dizer, é verdade, pastor pede dinheiro mesmo. E tem uns que exageram, que extrapolam, que fazem até do jeito que não é para fazer, e acaba servindo de escândalo, de zombaria. Só que não é só em igreja evangélica que pede dinheiro. Não é. Qualquer outra fé pede dinheiro.
Mas as pessoas elas têm problema com a igreja evangélica. Esse é um outro assunto que não está na pauta de hoje. Então, fruto do lábio, irmão. Fruto do lábio, irmã. Então, nós temos que entender por que Deus quer honra. A honra que Ele espera de nós não é apenas a nossa contribuição. Esse é o que menos Ele está preocupado. Então, nós entendemos que Deus não precisa de honra. Ele não precisa. Quem precisa de honra? Se Deus não precisa, quem precisa, irmão? Eu e você. Mas por quê, pastor? Aí nós vamos entender lendo Atos 17. Veja. Ele pede, mas ele não precisa. Nós vamos entender por que ele pede, então. Por que ele pede se ele não precisa? Atos 17, 24 e 25. Vou ler aqui com você. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 25. Ele não é servido por mãos como se necessitasse porque ele mesmo dá a todos, não é a alguns, não é a maioria, não é aos legais, não é aos que são altos, aos que são baixos, aos que têm olho claro, aos que têm olho escuro, aos que têm cabelo liso, aos que têm cabelo enrolado. Ele dá a todos. O que ele dá a todos? A vida, o fôlego e o que mais? As demais coisas. Quem dá? Quem dá? Deus. O que ele dá? Em primeiro lugar, a vida. Em primeiro lugar, a vida. Por isso que eu estou conversando com você. Coloquei o exemplo da Rosiane para nós fazermos um exercício. Aí a moça com 41 anos de idade, com sorriso no rosto, palavras de gratidão, confiando na bondade de Deus. A essas horas ela está lá junto com Deus no céu, olhando aqui para a terra e dando glória. Deus falou: oh, Deus, olha só que beleza, valeu a pena eu permanecer firme e fiel lá na terra. Agora eu estou aqui do seu lado. Mas e aí? Ele dá a todos a vida. Ele dá a todos o fôlego. Irmão, irmã, nós só saímos de casa porque Deus nos dá a vida. Ele nos dá o fôlego. Eu falei de manhã nos 2 cultos. Vou falar agora no 3º culto. Eu repito, maior parte eu repito. Inspiração para cada situação Deus vai dando à medida que Ele entende a necessidade. Há um tempo atrás, o meu irmão, Luizinho, com a Silvia, minha cunhada, o Guilherme, filho da Silvia, inclusive está aí. Eles passaram por um momento muito difícil, entre outros tantos problemas, problema financeiro. Eles deviam mais de 300 mil. 300 mil hoje em dia, irmão, o que é um 300 mil? Um cafezinho, não é não? Um café no aeroporto, 300 mil. Um café na rodoviária, no shopping, é mais ou menos isso. Se não der, falta pouco. Hoje em dia, 300 mil não é muito. Mas imagine há 20 anos atrás. Era uma fortuna. E hoje 300 mil é um bom dinheiro, sim ou não? Quem ia ficar feliz de ganhar 300 aí? Eita, agora vocês falam aí, né? 300 mil é muito dinheiro hoje. Há 20 anos atrás era muito dinheiro. Aí eles começaram a frequentar a igreja, participar. E meu irmão perguntou, ele falava irmão, porque a gente se fala entre irmão, né? Chama de irmão. Porque minha irmã era crente, minha outra irmã era crente, e a gente gostava de tirar sarro dos crentes, nós não éramos crentes, então nós falávamos, irmão. No fim das contas, eu estou aqui falando com você. Há poder nas nossas palavras. Aí ele falou, irmão, eu quero entender o assunto dízimo e oferta. Eu sentei com ele e conversei com ele sobre dízimo e oferta.
E em um dado momento, falando do que ele tinha, de ser Deus abençoando aquilo que eles tinham. Ele falou, não, mas não é bem assim também. Eu saio cedo para trabalhar. Eu vou à luta. Eu faço. Eu falei, rapaz, larga a mão do seu orelhudo. Aí eu leio com você a Bíblia. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho porque eu trabalhei. Você só tem e só trabalhou, primeiro porque Deus te deu vida. Segundo porque Deus te deu fôlego. E terceiro porque Ele te dá as demais coisas. Ele não dá algumas coisas. A maior parte das coisas. Ele dá as demais coisas. Todos nós temos que ter esse entendimento. Quem tem carro? Só 2 irmãos de carro? E de quem que é aqueles carros que estão tudo lá? Será que deixaram de oferta para a igreja? Só tem 2 irmãos que tem carro aí. Já levantou a mão rapidinho, né, pastor Nilton? Agora falou que ia ficar para a igreja o carro, ele levantou a mão. Foi Deus que te deu. Quem tem televisão? Seja de tubão, de tubinho, pequenininha assim, daquelas grandonas que pega a parede inteira. Foi Deus que deu a sua televisão. Fogão. Quem tem fogão em casa? Ah, eu não comprei fogão, pastor, porque eu gosto de comer na casa da minha sogra. Toma juízo. Foi Deus que deu o seu fogão. Está aqui, ó. Prove na Bíblia, pastor. Está escrito. Ele dá as demais coisas. Ele dá vida, ele dá fôlego, ele dá as demais coisas. Ele dá tudo. Pastor, eu tenho alguns clientes. Quem deu? Deus. Foi Deus. Não pense que é porque é porque Deus está liberando cliente para chegar até você. É isso daí. Nós precisamos entender. Ler a Bíblia está aberta. Tá? Então, por que Deus pede honra? Ele não precisa da honra. Quem precisa da honra somos eu e você. E nós vamos entender o porquê que nós precisamos da honra. A honra, ela é necessária para nós. Primeiro, 1 Timóteo 6, 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Quem cai em tentação, armadilhas e desejos descontrolados e nocivos? Aqueles que querem ficar ricos. Ô, pastor, pera lá, porque eu tô crente que o senhor falou que Deus está enriquecendo essa igreja. Vamos ler o texto todo. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Esses desejos levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí continua o texto dizendo assim, pois o amor ao dinheiro, o quê? Isso é importante entender, porque tem gente que fica defendendo uma pobreza. Ah, porque você não pode amar o dinheiro. Você não pode desejar ter dinheiro. Não, você pode desejar ter dinheiro. E é bom ter dinheiro, porque o dinheiro ajuda a pagar boleto. Quem vai pagar boleto essa semana aí? Deixa eu ver. 2, 3 que vai pagar. Bom, nós vamos pagar até um punhado de boleto para pagar. Meu Deus do céu. Dinheiro ajuda a pagar boleto. É importante ter dinheiro. Mas nós temos que ler o que está escrito aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz. É o amor ao dinheiro que é a raiz. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Aconteceu o quê? Desviou, mas desviou por quê? Porque tinha a intenção única e exclusiva no dinheiro. Por isso, irmão, eu aqui não converso com você, não ensino você, e já faz um tempinho que nós estamos trabalhando juntos aqui, a amar o dinheiro, a correr atrás do dinheiro. Porque muitos estão correndo atrás do dinheiro e no meio do caminho eles desviam.
Porque tudo que eles querem é o dinheiro. O que é mais fácil? Estamos falando, seminário de finanças. O que é mais fácil? Não é mais fácil para o pregador dizer assim, se você der 10, Deus vai multiplicar 100 vezes mais quem deu 10. 10 vezes 100 dá quanto? Faz a conta aí. 10 mil. Uau! Não é mais fácil falar assim? Do que pegar e falar com você assim, preste atenção. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Ele está preocupado com a sua honra. Porque a sua honra vai destravar questões na sua vida. Agora, cuidado para não colocar o amor no dinheiro. Porque quem coloca o amor no dinheiro acaba se desviando da fé. Além de se desviar, ainda traz para si o que está escrito ali? Tormentos. Por isso tem muita gente que não tem paz. É interessante que ela vai para a igreja e na igreja ela ouve o príncipe da paz falar com ela, mas ela não tem paz. Interessante. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. A minha paz excede todo, mas a pessoa está atormentada dentro da igreja. É interessante. É uma coisa que nós temos que pensar. Puxa vida, mas por que essas coisas acontecem? Acontece porque muitas vezes o coração da pessoa está voltado para o dinheiro. O medo e a preocupação da pessoa é o dinheiro. Se o pastor for falar de dinheiro, a pessoa ela se trava, ela se fecha, ela se bloqueia. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, os pobres não teriam problema. Mas estava tudo na bênção, irmão. Tem alguém que tem problema aqui? 2, 3, 4, 5, 6 com problema. Se o dinheiro fosse raiz dos males, nós todos que não, aqui, a não ser que alguém esteja escondendo, mas que eu saiba que não tem nenhum rico milionário. Se tivesse, você não convidou eu para tomar um café na sua casa, para nadar na sua piscina. Olha, é pecado. Nós não teríamos problema. Só o rico que teria problema. Aquele que não é rico não teria problema. O problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. Salmo 62:10. Salmo 62:10 diz assim, não confiem na extorsão, não confiem na extorsão, não ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não coloquem nelas o seu coração. É um alerta. Deus está alertando, Ele está dizendo assim, não coloque o coração na riqueza. Kenneth Hagin, um conhecido pregador, ele diz, o avarento não possui as coisas possuem o avarento. Errado não é o crente ter dinheiro. Errado é o dinheiro ter o crente. Isso é coisa para pensar, irmão. É coisa para pensar. O problema não é o dinheiro, mas é o valor que o dinheiro, passa a ter na vida do crente. Marcos 6:24. Perdão, não é Marcos, Vitor. Mateus. Marcos está escrito errado aqui, eu já estou riscando para não fazer confusão. Mateus 6:24, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não pode. Ou vai amar um, ou vai amar o outro. Ou vai se dedicar a um, ou vai se dedicar ao outro. Aí ele fala, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Na Bíblia, o que concorre com Deus no lugar do seu coração? O dinheiro. Tem dois na Bíblia que estão dispostos a ocupar o seu coração. Um, Deus. Outro, o dinheiro. Aí nós temos que ir pensando, pera lá, quem que está ocupando o meu coração?
O meu coração é de quem? O meu coração é de quem? Está aqui, ó. Se nós dermos ao dinheiro o valor demasiado, o valor acima do que ele deve ter, não permitirmos que ele ocupe o lugar de Deus em nossa vida, o dinheiro não é um problema. Fale para quem está pertinho de você assim, ó, o dinheiro em si não é um problema. Nós não podemos, não devemos voltar com aquela conversa de 30, 40 anos atrás, que era falado, olha, o crente, para ele ser crente de verdade, ele tem que ser pobre, quanto mais pobre, mais crente. Irmão, que conversa mais furada, mais furreca. Os crentes não iam para a praia, os crentes não assistiam TV, os crentes não faziam nada, porque tudo era do diabo. Meu Deus. Cada vez mais os que não eram de Deus, não eram crentes, cada vez mais desfrutando de tudo, e os crentes ficavam assim. E os filhos do crente, então, ficavam olhando e chupando o dedo. O que tinha para chupar o dedo, meu? É porque nós é crente, nós... Não. Blinde o seu coração contra a avareza. O verbo é blindar. Quem já viu carro blindado? Na TV, no vídeo. Eles pegam o carro blindado, eles pegam armas, eu não sei falar nome de arma. O único nome de arma que eu sei falar, acho que é o revólver calibre 22 e o calibre 38. Acho que só isso daí. Não sei falar mais nada. Mas tem aquelas armas poderosas que até helicóptero derruba. Aí eles miram e enchem o carro. Alvejam o carro. Vai ver, o carro do lado de fora está todo marcado. Do lado de dentro não aconteceu nada. Então nós estamos começando a encaminhar o fim da nossa conversa. Por que Deus pede honra? Porque quando nós damos honra para Deus, Deus blinda o nosso. É assim que faz? Eu nunca acertei fazer. Deus blinda o nosso coração. Por isso que nós devemos entregar para Deus a honra. É só por isso que quando nós damos a Deus a honra, nós estamos dizendo, Deus, no meu coração, o Senhor é o único que tem lugar. Ninguém mais e nada mais ocupa o lugar na minha vida. A honra para Deus, na verdade, é para nós dizermos, Deus, eu creio e eu confio que tudo que eu tenho vem do Senhor, inclusive a vida e o fôlego, a força, a saúde, o que eu tenho foi o Senhor que me deu, eu dependo do Senhor, eu estou aqui para dizer, obrigado, meu Deus. É isso daí, nós vamos começando a blindar a nossa vida através da honra. Aí quando você começa a blindar, você blinda o seu casamento, você blinda a sua família, você blinda a sua vida, você blinda a sua empresa, você blinda. O que significa blindar? Deus começa a proteger de um jeito que não tem jeito de dar errado. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia antes de finalizar a conversa? Colossenses 3:5. Esse texto é para incomodar, viu, irmão? Você se segura na cadeira aí, ó. Assim façam morrer. Faz o quê? Assim o quê? Façam morrer. Que, se é para fazer morrer, façam morrer. Quem tem que fazer morrer? Nós. Mas calma, deixa eu ler o texto todo. Tudo que pertence à natureza terrena de vocês, façam morrer. Tem gente que fala assim, se eu ver fulano, se fulano passar na minha frente, eu mato. Não precisa matar ninguém. E nem deixa entrar no seu coração essa raiva, esse ódio, essa ira de matar alguém. Se eu pego, eu mato. Né? Você assistiu? Eita, que hoje eu estou com a moléstia, se eu pego um. Você assistiu? Sim ou não? Quem assistiu aí? Ninguém assistiu? Então nós vamos passar aqui outro dia, qualquer dia, para todo mundo assistir. Estou com a moléstia. Mate, faça você morrer. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus,
ali usa a palavra ganância, outra tradução vai dizer a avareza, que é idolatria. Muita coisa num texto só, temos que ir devagar, senão nós não vamos conseguir absorver de uma melhor forma. Faça morrer. Não é para pedir para Deus matar em você. Que tem gente que fica com uma conversa assim: ai Deus, tira de mim essa vontade. Conversa fiada. Vai ler Bíblia. Na Bíblia está escrito: faça você morrer. Deus está falando, é você que vai morrer. Aí a pessoa fica: ai, eu já pedi para Deus tirar, mas Deus não tira. Aí a hora que eu vejo, eu já estou fazendo. Está fazendo porque você não quer que morra, porque se você quisesse que morra, você tinha feito morrer. Está claro o texto, sim ou não? Eita, sim, fraquinho, não? Faça morrer. Fazer morrer é uma luta, é um sacrifício, é jejum, é oração, é fortalecimento na palavra, é desejar, querer viver uma nova vida. Nós falamos disso tudo faz pouco tempo, mas é a pessoa que vai fazer morrer. Não é Deus que vai matar, é a pessoa que vai fazer morrer. A força para vencer é Ele que dá, mas tem que partir da pessoa, a vontade da pessoa, antes de mais nada, de fazer morrer, Imoralidade, aí eu não vou ficar em cada ponto falando, eu vou ficar no último, que é o objeto da nossa reflexão. A ganância, a avareza, que é o quê? A ganância, a avareza é o quê? Eita, Laia. A ganância, a avareza é o quê? Aí o crente vai e fica descendo a lenha no católico. Aí o crente vai e fica falando: carrega o santo, adora Maria, adora a imagem, e assim por diante. Irmão, cada um expressa a fé do jeito que quer expressar. Eles expressam a fé deles desse jeito, e nós devemos respeitar a fé deles. Nós não devemos de atacar a fé de ninguém. Agora, tem muito crente que gosta de falar do católico, mas que é idólatra. Não tem nenhum santo na casa. Não tem nenhuma imagem, nenhuma escultura, não tem nenhum terço na casa. Mas é idólatra. Idolatra o dinheiro. Idolatra a riqueza. E quem falou, pastor? Deus, na Bíblia, a palavra dele está dizendo. A idolatria, a avareza, a ganância é idolatria. É pecado. Graças a Deus eu não faço parte mais da idolatria. Será? Será que só não trocou de santo? Antes tinha o Santo Antônio, São Benedito, São João, né? O santo, tem tanto santo. Aí hoje tem o santo dinheiro. Será que só não trocou de santo? Mas continua com um coração idólatra. Encaminhamos o final da nossa conversa. Mateus 13, 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mateus 13, 22. Nós já entendemos que é a parábola do semeador, onde uma parte da semente caiu no caminho, a outra caiu entre a rocha, a outra caiu entre os espinhos, outra caiu num terreno bom. Nós vamos ficar só com a que caiu nos espinhos. Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o quê? Preocupação dessa vida. E o que mais? Me ajude. E o que mais? Engano das riquezas. O engano das riquezas a sufocam. Sufocam o quê? A palavra. Aí, irmão, eu não sei como você pensa a respeito disso. É a Bíblia que diz que o engano das riquezas, ele sufoca a palavra. Ele sufoca. Aí você vem para cá, para um tempo, para ouvir Deus falar, Deus ministrar sobre a sua vida. Aí você vai ouvir a palavra que Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua casa, sua família, seu marido ou sua esposa, vai abençoar o seu filho, a sua filha. Aliás, o filho, a filha de alguns está na sala de aula aprendendo a Bíblia nesse momento. Aí você vem para um templo, você vai ouvir através da palavra.
que Deus te cura, te liberta, te ajuda a vencer. A palavra vai sendo ministrada. E o coração da pessoa muitas vezes arde, porque ela vem e ela fala: puxa vida, Deus, eu ouvi, eu fui lá, Deus falou, Deus usou o pastor para falar que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro. A palavra foi ministrada, a pessoa ouviu a palavra, mas o engano da riqueza, ele começa a fazer o que com a palavra? Sufocar a palavra. E aquela palavra que era para produzir vida, mudança, transformação. Aquela palavra que era para pegar o que estava caído e colocar o caído em pé. A que era estéril, que não podia reproduzir, e coloca essa pessoa para ser um pai, uma mãe de multidões. Faz com que a história dessa pessoa seja mudada, acaba sendo sufocada. Por causa do quê? Do engano das riquezas. Parece que começa a ficar um pouco mais claro. Por que Deus permite que fique registrado na palavra dele 6 vezes mais sobre riqueza, sobre propriedade, sobre bens, do que sobre fé e sobre oração? Parece que começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque o dinheiro, e nós lemos, tudo isso nós lemos aqui, o dinheiro tem tirado muita gente de dentro da igreja. O dinheiro tem tirado muita gente da presença de Deus. O dinheiro tem endurecido o coração da pessoa. O dinheiro, ele fala, ele grita. O dinheiro não permite que a pessoa se posicione diante de Deus. A riqueza não permite. A riqueza faz com que a pessoa ela não abra o coração, porque ela fica com medo de perder o dinheiro dela. É o dinheiro, meu dinheiro, meu dinheirinho. Lembrei do Pica-Pau. Tem um episódio do Pica-Pau que fala: o meu dinheirinho. Tem muita gente que está assim, preocupada com o dinheirinho, preocupada com isso. A pessoa não está preocupada com o que Deus pode fazer na casa, na família, na vida. A pessoa não está preocupada, e nós falamos disso faz poucos dias. Ela está preocupada com aquilo que é do céu, ela está preocupada com aquilo que é da terra. Então ela não dá a honra para Deus. Por que ela não dá a honra para Deus? Porque existe dentro dela um Deus chamado dinheiro. E esse Deus ocupa a vida dela. Esse Deus fala assim: olha, você vai levantar cedo, vai trabalhar até tarde da noite, porque você precisa ganhar dinheiro. Final de semana, você vai trabalhar sábado e domingo, porque você precisa ganhar dinheiro. Você não vai passear com o seu filho, você não vai passear com a sua filha, porque isso precisa de muito. E você não vai me usar, né? Você vai me deixar aqui quietinho, dentro do seu coração. Você não vai fazer aquela viagem que você tanto sonhou conhecer, um dos tantos lugares no nosso país lindos para se visitar, de avião. Porque uma viagem de avião custa caro. Vai muito dinheiro. E com isso, o dinheiro ele vai freando as pessoas. O dinheiro ele freia as pessoas. Ela não se movimenta. Deus fala. Inclusive foi cantada uma canção aqui hoje. Tua bondade me seguirá, não lembro. Tem a parte que fala o tema do nosso ano: nada nos faltará. A palavra está sobre a nossa vida, nada nos faltará. Mas muitas pessoas estão travadas por causa do dinheiro. Aí o dinheiro fala: você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo outro, você não vai passear com a sua esposa, você não vai passear com o seu filho, você não vai. Não, você não vai. Você não vai. O dinheiro ele fala, irmão. O dinheiro ele fala. Aí quando o filho, a filha pede alguma coisa, o pai, ele gasta dinheiro com um monte de coisa. Mas o filho, a filha pede alguma coisa, ele olha para o filho, para a filha e fala assim: não tem dinheiro para o filho, mas ele tem dinheiro para tanta coisa.
A mãe gasta dinheiro com outras tantas coisas. Aí a filha, o filho pede alguma coisa, ela olha e fala, não tem, e se continuar pedindo eu vou te dar um beliscão. E com isso ele conduz as pessoas. Ele quem? O dinheiro, as riquezas. Ele vai conduzindo as pessoas. Ele vai permitindo que as pessoas façam o que ele quer que elas façam. Ele vai sufocando, está ali o texto. Ó. Ele vai sufocando. A pessoa não vai acreditando que o Deus que tirou a pessoa das trevas e trouxe para o reino da luz, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele faz com que a pessoa não consiga sonhar, porque ele sufoca a palavra na vida da pessoa. Ele sufoca. Aí ele fala para a pessoa, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não! Ele vai falando, ele vai conversando com a pessoa. E a pessoa, ela está totalmente rendida ao dinheiro, à riqueza. Aí ela só faz, só vive, só desfruta, só aproveita daquilo que o dinheiro permite. Ela não consegue acreditar que Deus está acima do dinheiro. E quando o pastor fala de contribuir, quando o pastor fala de apresentar algo para Deus, a pessoa não tem esse entendimento. Que ela está, quando ela pega o dinheiro, ela está colocando diante de Deus. Para finalizar, Apocalipse 21, não vou ler com você o texto. Apocalipse 21 vai falar como que será a nova Jerusalém. Ruas de ouro, cristal. Ali Deus está dizendo assim, ó, lá no céu, o que as pessoas brigam tanto para ter aqui na terra, lá vai servir para ser pisado. Está na Bíblia, Apocalipse 21. Atos dos Apóstolos, você vai fazer a leitura e você vai encontrar os textos que dizem assim, ó, que os discípulos traziam as suas contribuições e depositavam aonde? Quem falou aos pés aí? Deixa eu ver. Jean, estava de manhã, Jean? Muito bom menino, veio de manhã e está agora à noite, aprendeu e está fixando a informação. O dinheiro era colocado aos pés. Por que aos pés? Porque o dinheiro, ele está aí para ser pisado. E não para pisar sobre a nossa vida. Mas tem gente que tem dificuldade de entender isso daí. Eu estou me esforçando. Eu vou, domingo ainda que vem, eu vou conversar com você. A conversa não acaba hoje. Mas o que eu puder me esforçar, porque isso, se você for olhar, é muito mais um seminário de libertação do que de finanças. Muito mais. Onde a pessoa ela começa a entender algumas coisas. E ela começa a rever alguns comportamentos. Quando nós honramos, então agora vem a resposta. Por que Deus pede honra? Porque quando nós honramos a Ele, Ele nos blinda. E toda vez que o inimigo tentar dizer, isso não é possível para você, Deus vai dizer assim, ó, não apenas é possível, como eu vou fazer. Era possível para você, Cristina, ter o seu apartamento? Não era. É isso que é falado, não é possível. Mas para Deus foi possível? Tanto que tem o apartamento, tem a chave do apartamento e está lá, morando. Comecei a conversa falando do minduim. Não comecei, no meio do caminho falei do minduim, meu irmão e minha cunhada Silvia, devendo mais de 300 mil reais. Para qualquer um, não tem como reverter. Hoje, eles não estão devendo mais.
Graças a Deus. Está aí o Guilherme para testemunhar. Tem outras dificuldades para ser resolvida. Mas a dificuldade financeira, ela foi superada. Carro novo na garagem, casa própria comprada, ela com bom trabalho, com bom salário, ele com bom trabalho, com bom salário. E o diabo vai dizer, não é possível através do dinheiro. Ele vai dizer, não é possível. Vai tentar sufocar. Deixa Deus blindar o seu coração, irmão. Honre a Deus. Honre a Deus. Nem esquente se vier tiro de bazuca, de canhão, e fica pá, 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 pá. Aqueles, aí fica todo pro lado de dentro, vai estar jóia. Vamos ficar em pé. Está valendo a pena? Você está aprendendo alguma coisa? Sim ou não? Se você estiver aprendendo alguma coisa, já está valendo a pena. Ah, pastor, não está valendo a pena, não está aprendendo nada. Não tem problema. Escuta a mesma coisa, a hora que acabar esse tema, nós entramos em outro tema. E deixa que Deus vai trabalhando. Tá bom? Vamos agora fazer uma oração. Qual vai ser a nossa oração, pastor? Para que a nossa vida, nosso coração esteja blindado por Deus. Sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, seu marido, sua esposa, o que você tem que Deus te deu, esteja blindado por Deus. Essa vai ser a nossa oração. Tá? Então você não vai pedir para Deus, se você quiser pedir outra coisa, pode. Mas peça para Deus, ajuda nisso daí. Deus, me ensine a honrar o Senhor, porque eu quero viver com a minha vida blindada. Tá bom? Fale com Deus. Deus, em nome de Jesus, eu oro com o meu irmão, eu oro com a minha irmã. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade de reflexão. Obrigado porque nós estamos tendo a oportunidade de pensarmos a respeito de um assunto tão importante. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho certeza que nestes dias, pessoas estarão saindo desse lugar com o coração blindado, protegido pelo Senhor. Diminuirá o número de desviados. Diminuirá, meu Deus, o número daquelas pessoas que vivem perturbadas e perturbando a si mesmas. Eu tenho certeza. Vai aumentando cada vez mais a honra nesse lugar e sendo diminuído, ó Deus, muitas questões que só existem porque não há uma blindagem. Eu abençoo esse irmão e essa irmã pelo poder que há no nome de Jesus. Você que recebe a palavra, recebe a oração, diga amém, diga graças a Deus, com força, hein? Bate palma para Jesus. Graças a Deus. Quem estava conosco até o momento pela transmissão, Deus continue te abençoando. Tenha uma ótima semana. Tenham todos uma ótima semana. Em nome de Jesus.